conversando aqui com a questão com a professora Cristiane, né, entendendo um pouco os desafios da tecnologia assistiva no contexto das salas de aulas, frente aos currículos, né, que o professor tem que desenvolver, os currículos que são hierarquizados muitas vezes. E é claro que na sala de aula ele faz do jeito que ele sabe fazer. Isso é que faz com que a gente mantenha esperança, né? Sim. Assim, existem algumas possibilidades, né, de realizar isso, mas, em termos de politicamente falando, de quem é essa responsabilidade de produzir esse recurso de tecnologia assistiva? A resolução número 4 de 2009, ela diz claramente que essa responsabilidade é do professor da sala de recurso multifuncional. Isso está na nossa política. Só que não é uma informação que é divulgada. Quem tem essa responsabilidade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Fazem 2 semanas que eu participei de uma defesa de TCC, né, sobre tecnologia assistiva. A aluna do curso de licenciatura plena em física produziu alguns recursos para estar ensinando os conteúdos de física, que são conteúdos altamente complexos. Aí ela utilizou elementos de baixíssimo custo para estar auxiliando os alunos na compreensão, e a compreensão dos alunos foi muito boa em relação ao fato da possibilidade de ela não ter usado esses recursos. E eu não estou falando de um conceito comum. São os conceitos de física, que eu até brinquei com ela. Eu digo, talvez, se eles tivessem utilizado esses recursos quando eu estudei física, eu pudesse ter aprendido mais um pouco. Porque aí entra outra questão, né? Que os recursos de tecnologia assistiva, eles não vão auxiliar só aquele aluno que está necessitando de acessibilidade. Ele vai trazer muitas novas possibilidades e enriquecer muito a prática pedagógica desse professor frente à turma toda, né? Então, existem possibilidades. O que a gente deve fazer, no caso, qual seria esse mundo ideal, né? O professor da sala comum, né? Porque ele tem que estar em contato com o professor da sala de recursos, no caso de ter um aluno público-alvo da educação especial necessitando de acessibilidade. Já começa aí. Tem que ter essa conversa entre os dois. E, nesse momento, eles vão discutir quais são as possibilidades, quais são as potencialidades daquele aluno, o que aquele aluno pode também estar precisando aprender, e eles estarem trabalhando junto nesse sentido. Mas isso acontece? Infelizmente, é muito difícil de acontecer. Inclusive, nos resultados dessa pesquisa, a aluna relatou para a gente que a professora simplesmente disse que não ia deixá-la estar trabalhando com o recurso na sala comum. E o que a aluna fez? Teve que trabalhar esse recurso com aquele conteúdo numa sala separada. Desconfigurou totalmente a questão da educação inclusiva, trazendo aquele conceito de segregação. Porque a partir do momento que eu retiro o meu aluno da sala regular para ele estar num espaço separado, ele vai aprender melhor. Isso não existe, né? Isso não é inclusão. Nunca foi e nunca será. Então, essa é a nossa política, esse é o nosso mundo ideal, né? Quando há essa vontade, claro que acontece. Eu já vi vários casos acontecendo, mas, né, infelizmente, e aí entraria outra questão que eu trago na minha tese também, que é a questão dos processos formativos. Era isso que eu ia te perguntar. Como articular o currículo, o planejamento, né, no atendimento educacional especializado com essas tecnologias assistivas? Eu vou precisar do processo formativo. O que estamos fazendo sobre isso? Exatamente. De uma forma geral, o que a tese também identificou, né? Ela identificou a ausência, né, desses recursos, a ausência de planejamento e a ausência de processos formativos. Então, muitas vezes, o próprio professor, ele não tem ideia de como está trabalhando, né? Tá trazendo elementos para trazer acessibilidade para aquele aluno, né? Então, ele não tem. Então, nesse momento, é muito importante que as secretarias, né, que as mantenedoras, elas ofereçam processos formativos na área da tecnologia assistiva, né, que aí muitas vezes tu vai trabalhar com recursos simples e artesanais, não é nada mirabolante. Só que é preciso que haja, porque a gente sabe, né, que sem processo formativo dificilmente o processo caminha, porque o recurso por si só ele pode até estar ali, mas só ele não faz nada.
o professor precisa mediar, né, a utilização desse recurso com o aluno. Então, inclusive lá no final, e eu tive, gente, isso aqui eu te confesso, eu tive muita dificuldade de conseguir até as entrevistas nas salas de recursos multifuncionais, nas salas comuns, porque eu entrevistei o professor da sala comum e o professor da sala de recurso multifuncional que trabalhava com aquele aluno. Né? Então, as minhas entrevistas elas foram nesse sentido. Porque é isso que a política diz, né? Que tem que ter essa conversa entre sala comum, regular, e a sala de recurso multifuncional. Isso é muito importante porque você coloca, né, que, né, a formação continuada ela é uma estratégia importantíssima para que a gente avance, né, na educação especial inclusiva e das tecnologias assistivas. Foram os teus estudos que indicaram isso, né? Você fala isso. Sim. Você pode, por exemplo, sinalizar sobre essa questão, apresentando que tipo efetivamente de formação, né? Eu estou falando de currículo, né? Porque às vezes a gente vê uma formação, eu acompanho muitos cursos de formação, que ele fica muito, para tratar da educação especial, inclusive, muito no caráter médico, para a gente entender as características de cada deficiência e tudo mais. Não que eu acho que isso a gente não seja importante, acho que é importante, mas não é o fundamental. Então, como caminhar com a formação continuada? Que tipo de ferramentas ou estratégias formativas, né, as tecnologias assistivas? Eu acho que rompe com o paradigma das tecnologias que leva os professores a se assustarem, que pensa que leva computador, que pensa que leva não sei o quê, e não é. Né? É um processo que cria as possibilidades de acessibilidade para aquele aluno também, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Assim, o processo formativo, nesse sentido, ele precisa, além, né, que tem que ter uma questão teórica, uma questão conceitual, uma questão política, até para a gente entender como isso está sendo tratado teoricamente, né, na produção científica, politicamente, porque, inclusive, tem um achado na minha pesquisa, que inclusive o professor Galvão Filho, né, que é um dos maiores nomes em tecnologia assistiva, também vem sinalizando num livro dele de 2022, que na LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, diz que não oferecer recurso de tecnologia assistiva para um aluno, né, para uma pessoa que necessite, é considerado hoje crime de discriminação em razão da deficiência. Olha só. Então, isso, e cabe recurso. Se eu identifico que aquele aluno está precisando de um recurso e esse recurso não é oferecido, isso cabe recurso hoje em dia. Isso está descrito na Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, os processos formativos, nesse sentido, eles têm que caminhar. Eu tenho que entender isso também politicamente, conceitualmente, mas eu tenho que entender que uma fita vai me ajudar, né? Que se eu pegar uma fita crepe e engrossar um lápis de um aluno, ele vai conseguir pegar. Que eu posso montar uma cela para leitura de braille com materiais de baixo custo, que eu posso montar uma prancha de comunicação alternativa para um aluno com paralisia cerebral ou para um aluno com transtorno do espectro autista também não verbal, com material simples, e esse aluno vai conseguir se comunicar com a professora, em casa, com os colegas, e aquilo vai, assim, elevar a autoestima dele, a qualidade de vida dele. Porque aí eu acredito que os professores eles teriam condições de olhar para aquilo de uma forma mais geral. Né? Porque, inclusive, eu trago na minha tese a questão da pedagogia histórico-crítica do Saviani, que ela foi nossa teoria de base. Né? Porque tu tem que ter esse olhar global também sobre esse recurso. Eu vou olhar questão política, eu vou olhar a situação socioeconômica, seja da minha secretaria, seja dessa mãe, seja de quem está envolvido no processo, e vou ver de que forma isso pode ser construído e o que isso pode estar auxiliando, né? Ou seja, eu vou instrumentalizar realmente, de fato, esse professor. E isso só é possível dentro do processo formativo. E o mais importante do que isso, né? A pesquisa da Cristiane nos aponta não apenas a possibilidade que as tecnologias assistivas podem proporcionar em termos de avanço da educação inclusiva, mas principalmente aponta horizontes para a formação continuada de professores e professoras.
Cristiane, muito obrigada por ter aceitado Ai, nosso convite. Eu que agradeço. A tua tese ela é grandiosa. Eu fiquei encantada com as possibilidades que ela nos trouxe para que a gente possa pensar as escolas da cidade de Manaus e para que a gente possa, com isso, avançar em termos de educação especial inclusiva. Que eu acho, no meu entendimento, que é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio das escolas do Brasil como um todo, acho que até do mundo, porque implica quebrar paradigmas, implica também garantir estruturas e condições pedagógicas necessárias para o desenvolvimento do trabalho docente, para a inclusão dessas crianças, para a acessibilidade, né? Porque se a gente pensa em termos de políticas públicas, a gente tem que pensar em políticas públicas pautada na diversidade, pautada no direito e, claro, no direito das pessoas com deficiências e demais transtornos, mas principalmente no direito da pessoa humana dentro de um universo de uma educação verdadeiramente democrática e cidadã. Passo para ti as últimas palavras. Para mim é um prazer, né? Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, porque falar de tecnologia assistiva para mim se tornou, na verdade, uma das missões da minha vida, né? Falar de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Isso acabou mudando o meu olhar, né, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a necessidade de eu dar meu melhor, de eu fazer, dentro das minhas possibilidades, fazer aquilo que é possível para que a gente possa responder de forma positiva a todos os alunos, tenham eles deficiência, né, ou não. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto formador, né? Realmente está contribuindo ali para a gente viver numa sociedade mais justa e equânime, né? Ajudar aquele que precisa nas suas necessidades. Certo. Muito obrigada. Gente, a gente termina por aqui. Até a próxima.